Boa tarde, galera do nono ano. Aqui é o professor Rosinaldo Aguiar. Vamos começar a falar agora, nessas próximas aulas, sobre os blocos econômicos, tá? O nosso próximo conteúdo, nós não vamos usar o livro, nós vamos usar textos que eu vou passar junto com a atividade, tá? Então, por enquanto, nessas próximas aulas, o livro fica guardado e vamos passar a trabalhar os textos que eu já enviei na nossa primeira atividade sobre os blocos econômicos. Nós vamos fazer ao todo 3 atividades sobre os blocos econômicos e nós vamos fazer utilizando os textos que eu coloquei aí para vocês, tá? Como já tem aí o texto sobre a União Europeia, tá, gente? Então vamos entender primeiro uma coisa. Hoje, quando nós falamos de blocos econômicos, os blocos econômicos eles são uma estratégia muito utilizada pelos países para ampliar seu comércio regional e internacional. Então, pelo mundo, nós temos vários blocos econômicos, como a gente vê aqui alguns no mapa. Nós vamos trabalhar alguns desses blocos. Vamos falar da União Europeia já nessa aula, sobre o Mercosul, vamos falar sobre a ASEAN, sobre a APEC, vamos falar mais para frente um pouquinho sobre a CEI, vamos falar também sobre a SADC, vamos falar sobre o projeto frustrado da ALCA e sobre o fim do NAFTA. Então nós vamos falar dos blocos já entendendo que é uma estratégia muito comum utilizada hoje no mundo, tá, gente? Então o que são blocos econômicos? São grandes associações econômicas de países com o objetivo de ampliar as trocas comerciais entre si e com outros mercados a partir da eliminação de impostos. Quando um país faz comércio com outro país, esses países eles pagam entre si os chamados impostos alfandegários. Então, por exemplo, quando um país vem dos Estados Unidos para o Brasil, para esse produto entrar no Brasil, ele tem que pagar impostos, são chamados impostos alfandegários ou impostos aduaneiros. Quando um bloco econômico é criado, esse tipo de imposto ele é eliminado ou então ele é reduzido entre os países que criam um bloco, né? Então, esse imposto ele é retirado ou então ele é reduzido e daí as mercadorias comercializadas entre os países membros de um bloco ficam mais baratas, tá? O comércio ele flui melhor. Então, a estratégia da criação de blocos econômicos é uma estratégia que se dá a partir da eliminação de impostos, tá, gente? Só que quando os blocos econômicos começaram, eles eram apenas estratégias para ampliar o comércio. Hoje eles estão indo muito mais além do que isso, eles estão se tornando estratégias de integração, projetos de desenvolvimento entre os países, visando melhorias no campo da educação, da saúde, a troca de tecnologias, a distribuição melhor da renda, tá? Então, os blocos econômicos hoje representam projetos de desenvolvimento econômico, mas também social para os países que utilizam essa estratégia de integração. Os blocos econômicos eles podem ser divididos, gente, em 4 tipos, porque os blocos eles não são iguais. A gente tem os blocos mais simples, que são apenas zonas de livre comércio, onde os países eliminam o imposto alfandegário para facilitar a circulação de mercadorias e capitais, como foi o NAFTA. Enquanto o NAFTA existiu, era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA era uma zona de livre comércio. Os seus países membros eliminaram os impostos alfandegários para estabelecer entre si a livre circulação de mercadorias e capitais, ou seja, deixaram de cobrar esse imposto e com isso as mercadorias passaram a circular entre eles sem a cobrança do imposto, livre, ou seja, livremente. Lembrando que o NAFTA era formado pelos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, entretanto hoje não existe mais, depois nós vamos ver. Aí nós temos a União Aduaneira. A União Aduaneira ela estabelece 2 compromissos, a livre circulação de mercadorias e capitais, tá? E também a criação de uma tarifa externa comum, ou seja, os países membros de um bloco eles passam a cobrar a mesma tarifa alfandegária, o mesmo imposto alfandegário para produtos
que sejam provenientes de nações que não façam parte do bloco, porque quando o bloco econômico é criado, ali entre os membros do bloco, eles passam a eliminar o imposto alfandegário, mas para produtos que vêm de fora do bloco, os impostos são normais. Quando uma união aduaneira é criada, esse imposto ele também é reduzido para produtos que venham de países que não pertençam a esse bloco, né? Então, é uma estratégia que visa ampliar o comércio do bloco não só entre os seus membros, mas com países de fora do bloco econômico. Aí nós temos o mercado comum, que aprofunda ainda mais a integração e os compromissos entre os países membros, pois além da livre circulação de mercadorias e a criação de uma tarifa externa comum, nessa etapa se estabelece a livre circulação de trabalhadores, ou seja, de pessoas dentro do bloco. As pessoas podem circular, transitar livremente entre os países do bloco, utilizando apenas a sua carteira de identidade, sem a necessidade de visto ou passaporte, como ocorre na União Europeia, que é o bloco econômico mais avançado do mundo, né? Mas é um projeto, é uma estratégia também que visa uniformizar, ou seja, tornar iguais diversas leis entre os países, as leis industriais, as leis trabalhistas, as leis ambientais. Então é um projeto que visa uniformizar as leis dos países, além de liberar a circulação de pessoas entre os países membros de um bloco. E temos a última etapa, que é a União Monetária. Na União Monetária, os países eles criam uma moeda única para circular no bloco, como ocorre na União Europeia, onde os países membros da União Europeia utilizam uma moeda única que é o euro, tá? Por falar em União Europeia, vamos aqui para a União Europeia. Essa aqui é a bandeira da União Europeia, tá? Que reúne aqui as estrelas dos países que fazem parte dela. A União Europeia, está aqui o mapa da União Europeia, tá? Atualmente a União Europeia tem 27 países membros, tinha 28, mas um importante país da União Europeia, que é o Reino Unido, está saindo já do bloco, então a gente nem considera mais um país membro, né? A União Europeia ela surgiu de um pequeno bloco econômico criado em 1948, que foi o Benelux, que era formado pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O Benelux foi um pequenino bloco econômico criado entre esses três países, tá? Entre esses três países, que deu certo e acabou evoluindo para projetos mais avançados. Em 1951, os países do Benelux se juntaram a mais 3 países e criaram a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Se juntaram a Alemanha Ocidental, França e Itália. A Alemanha Ocidental, porque na época era a Guerra Fria, e a Alemanha ela estava dividida em ocidental e oriental, tá? Foi um bloco econômico, um bloco econômico que visava comércio principalmente de ferro, matéria-prima fundamental para a indústria, e carvão mineral, uma fonte de energia também muito importante para a indústria. No dia 25 de março de 1957, esses mesmos países da SECA assinaram um tratado chamado Tratado de Roma, que estabeleceu a criação da Comunidade Econômica Europeia, que aí sim foi um bloco mais amplo, que visava não só o comércio de recursos minerais, mas sim o comércio sem a cobrança de impostos entre os seis países da SECA, tá? De tudo que eles produzissem, né? Então foi em 57 é assinado o Tratado de Roma, e aí em 1º de janeiro de 58 esse tratado entra em vigor quando começa a funcionar a Comunidade Econômica Europeia, onde esses países passam a comprar e a vender entre si sem a cobrança de impostos tudo que eles produzissem. Foi um verdadeiro sucesso, né? Aqui a gente tem um mapa da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso também a Comunidade Econômica Europeia. E isso atraiu o interesse de outros países da Europa que, nos anos seguintes, começaram a ingressar na Comunidade Econômica Europeia. Em 73, por exemplo, a Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda.
Em 81 a Grécia, em 86 a Espanha e Portugal, né? Quando entram esses 6 países, a Comunidade Econômica Europeia já passa a ter 12 países membros. No dia 1º de novembro de 1993, eles assinam um tratado chamado Tratado de Maastricht, onde esse tratado ele determinou a mudança do nome do bloco de Comunidade Econômica Europeia para União Europeia. Além do que também nesse acordo ficou estabelecido que futuramente seria criada uma moeda única para circular no bloco. Tá? Aí, em 1955, ingressam também a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Dessa maneira, a União Europeia passa a ter 15 países. Em 1995 já era União Europeia, não era mais Comunidade Econômica Europeia, tá? Só lembrando. No dia 1º de janeiro de 2002 começa a circular a moeda única da União Europeia, que se chama euro, né? Acredito que vocês devem saber disso. No dia 1º de maio de 2004, mais 10 países entram na União Europeia: Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Chipre e Malta. Em 2007, a Romênia e a Bulgária entram no bloco e o último país a ingressar na União Europeia em 2014 foi a Croácia, né? E em 2020 o Reino Unido está saindo da União Europeia, tá? Após um referendo que foi realizado em 2016, onde a população votou pela saída da União Europeia, tá? Em 2016 a população do Reino Unido votou pela saída do Reino Unido da União Europeia, devido a divergências do Reino Unido com o bloco. Então, o Reino Unido, um importante país do bloco, está de saída, tá, gente? O Tratado de Maastricht, como eu falei para vocês, ele foi uma importante mudança que ocorreu na União Europeia. Ele foi assinado em 91, ele entrou em funcionamento em 93. E aí ele estabeleceu a mudança do nome do bloco de Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia, tá? Estabeleceu a criação do euro. Dessa maneira, a União Europeia passou a ser uma união monetária. Estabeleceu a criação de um Banco Central Europeu para produzir as cédulas e moedas de euro e a criação de uma política externa de segurança comum, uma estratégia para manter a segurança militar do bloco, tá? O euro. O que é o euro? É a moeda da União Europeia, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2002. Na época, 4 países não adotaram o euro, não entraram na chamada zona do euro, que foram a Dinamarca, o Reino Unido e a Suécia, porque não quiseram, foi opção própria, e a Grécia, que na época não tinha cumprido algumas condições exigidas para adotar a moeda, tá, gente? Hoje a Grécia já faz parte da zona do euro. Atualmente o euro ele circula em 19 dos 28, na verdade eu coloquei 28 aqui, mas são 27 países, tá? Dos 27 países da União Europeia. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal e Grécia, Eslovênia, Chipre, Malta e Eslováquia. Esses são os países que adotam, que utilizam o euro como sua moeda, tá, gente? Eles não têm uma moeda própria, eles utilizam o euro, que é a moeda do bloco. Outros 8 países, né, não utilizam o euro, tá, gente? Lembrando que são 27, não 28 países como está aqui, porque o Reino Unido está de saída. Aqui a gente tem as cédulas e moedas de euro, tá? E a União Europeia ela é considerada o bloco econômico mais importante do mundo, gente. Se ela fosse comparada a um país, ela seria o 13º em extensão territorial. Não é um bloco muito grande, mas tem uma população numerosa, é a terceira área do mundo em população. Reunindo todos os países da União Europeia, a União Europeia tem o primeiro PIB do mundo, o primeiro Produto Interno Bruto do mundo, ou seja, é a área do planeta que mais produz riquezas. É a líder em exportações mundiais, tá? É a área do planeta que mais exporta e é o segundo em importações, perde para a China. E é uma potência em termos econômicos, comerciais e tecnológicos, por isso, e além de ser o bloco mais integrado do mundo. A União Europeia, para um país entrar na União Europeia, tem que ser europeu, tem que atender a exigências econômicas e tem que atender também a exigências no campo da democracia, tá, gente?
Bom, vocês têm mais informações no texto, vão dar uma lida no texto, vão resolver a atividade que eu passei. Quando a atividade estiver pronta, vocês me enviem, tá? Não deixem de fazer as atividades, elas fazem parte da nossa avaliação e eu espero o retorno das atividades de vocês, viu, gente? Um grande abraço a todos, espero ter contribuído e se cuidem, hein?